todos bem-vindos. Meu nome é Sofia, sou da Juventude da Veluz e hoje vamos fazer um questionário com o Naldo Vicente. Isso. Já que hoje é Dia dos Pais e após sua palestra incrível, vamos fazer algumas perguntas para o senhor. Fique à vontade. Ok, vamos começar. Qual o maior desafio de ser um pai? O maior desafio é poder compreender os jovens, principalmente os jovens na atualidade. Entendeu? Muitos pais têm muita dificuldade de compreender o espírito que agora está encarnado, que já evoluiu. Por quê? Porque ele toma como referência a criação que ele teve ou que o pai dele teve, que o avô deu. Então ele imagina que dá para criar da mesma forma e não dá. Ele mesmo não tem condição de fazer isso porque ele tem dificuldade, muitas vezes, pela sensibilidade que já é peculiar do próprio espírito do pai, de muitas vezes dizer um não, ter mais força e também de compreender como é a cabeça de um jovem. Por quê? Porque o jovem, ele quando está passando de um determinado ponto da juventude, ele está naquele processo de transição da qual o espírito retoma a sua verdadeira natureza. Então, o maior desafio que hoje, no meu entendimento, os pais têm é a compreensão, é poder compreender a mente do jovem. Sim. Isso é difícil. Isso é verdade. E também porque a criação do pai foi diferente do que a do filho. Exatamente. São épocas diferentes, ensinamentos diferentes. Pedagogias que devem ser aplicadas de forma diferente. Diferente. Pronto. A nossa próxima pergunta é: qual é a maior bênção de ser um pai? Qual é a maior bênção? Bom, se eu tomasse por exemplo a vida física, que eu tenho um pai que está filmando aí e está aqui sob a tutela, a filha dele está coordenando e ele está aceitando aqui as diretrizes dela. Então imagine a alegria desse pai vendo uma filha jovem trabalhando, se interessando pelas questões do espírito, e isso não tem preço. Verdade. Entendeu? Então a alegria que seu pai tem, estar dentro de um centro espírita, dentro de uma grande escola, educando o espírito e vendo você aqui se educando, e dentro desse processo de educação você trazendo coisas sempre boas para você, porque quando você traz coisas boas para você, o pai se alegra demais. Então essa é a primeira bênção de você ser um pai, é a alegria de você ver o filho progredir, de você ver o filho estar bem, de você ver o espírito avançar. Essa é a primeira. A segunda é do ponto de vista da recompensa espiritual, porque imagine que para o espírito progredir, necessário é que ele se importe, se interesse, que ele ame o semelhante. E o que entrava o progresso dele? O egoísmo. E esse egoísmo, ele diminui muito quando ele começa a se dedicar a um filho. Então, o galardão que ele recebe no mundo espiritual por ter diminuído o seu egoísmo e ter se interessado por outro espírito e ajudado a ele naquele processo de evolução, para ele é de grande felicidade, porque naturalmente ele será analisado pelo aquilo que você fez, pelo que ele fez. É o que levou Jesus a dizer: a cada um segundo suas obras. E a obra que ele ali plantou e a obra que está ali crescendo é boa, o fruto foi bom, naturalmente ele também tem consequências maravilhosas. Então é uma bênção tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Né? Sim, é muito gratificante realmente. A próxima pergunta é: na família, qual é o papel do pai na vida espiritual com seus filhos? Bom, naturalmente de dividir com a mãe as responsabilidades. É evidente também que pela condição de ter gerado o filho fisicamente, trouxe aquele espírito ao mundo, a mãe tem uma conexão maior. Isso também é muito natural. Mas a conexão não quer dizer que seja também uma afinidade em relação à condição daquele espírito. É muito comum você ver um filho ou uma filha que tem muito mais afinidade com o pai do que com a mãe. É verdade. Então eles têm uma conexão porque ela gerou, mas a afinidade está associada à vida que os espíritos já tiveram. Então imagine que você teve 15 encarnações junto com o espírito que hoje é seu pai, está na condição de pai. Você teve 15 encarnações com ele, logo vocês criaram uma afinidade. Aí você está tendo essa primeira relação de espírito com a sua mãe 3 ou 4 vezes. Então você tem uma conexão com ela do ponto de vista perispirítico, físico, mas tem mais afinidade com seu pai. Logo, a responsabilidade dele, inclusive, passa a ser maior do que a dela, pela condição que ele tem de você ouvi-lo. Então você vai ouvir mais, você vai
Então, essa responsabilidade dele passa até a aumentar. Quando isso não acontece, geralmente a gente entende que a responsabilidade é dos dois. Quando na questão 582, Allan Kardec se refere aos espíritos como os pais. Por quê? Porque naquela época de Allan Kardec, sempre se utilizava a referência de homem, que varia para o gênero, varia para homem e para mulher, pela condição da estrutura da época. Para os pais também era assim. Você não dizia as mães, mas você dizia os pais, que englobava a mulher também. Então a responsabilidade é dos dois. Dos dois, sim. A próxima pergunta não é uma pergunta. A gente vai pedir uma mensagem para o senhor dizer para os jovens que estão assistindo este vídeo. Tá bom. Bom, para os jovens que estão assistindo esse vídeo, lembrar que não são espíritos jovens. Já são espíritos que há muito tempo vêm reencarnando e que estão nesse momento na condição de utilizar um corpo jovem, certo? Primeiro, que vocês tenham muita paciência com vocês mesmos. Por que vocês precisam ter paciência com vocês? Porque vocês passaram do período da infância, onde o espírito apenas mostrou algumas inclinações da sua natureza, aí vocês chegaram na juventude. Na juventude, vocês ainda não retomaram a verdadeira condição de espírito. Logo, esse processo de transição tem muito conflito. Então, vocês precisam ter paciência com vocês para naturalmente esperar esse amadurecimento, diminuindo, inclusive, o quadro de ansiedade. Por quê? Porque hoje, por que os jovens estão muito ansiosos? Primeiro, porque eles vivem muito estressados. E por que o jovem está muito estressado? Porque na época do seu avô, ele iria se relacionar durante a juventude dele, por dia, com 10, 15 pessoas no máximo da sua comunidade. Hoje você, na mesma idade que seu avô tinha, você se relaciona diariamente com 100, 150, você interage com rede social, você interage... Isso tudo tem um excesso de afazeres da qual o espírito não dá conta. Quando ele não dá conta, ele tem um excesso de presente. O excesso de presente gera o estresse no jovem. Aí às vezes eu vejo muitos pais dizendo assim, poxa, mas você não faz nada. Não faz, mas está interagindo muito. Essa interação leva ao excesso de presente, que leva ao estresse. Logo, também desenvolve o quê? Quando você não consegue executar tudo naquele tempo, que você está ali fazendo muita coisa ao mesmo tempo, você desemboca na ansiedade. Aí você tem crises de ansiedade. A ansiedade é o excesso de futuro. Você queria resolver tudo, não resolveu, está preocupado com o futuro. Se você não tiver cuidado, você desemboca numa depressão, que é o excesso de passado. Então, jovens, tenham paciência consigo mesmo para esperar o processo de transição. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que vocês estão na condição de espíritos que ainda não revelaram sua verdadeira natureza, logo vocês precisam ser guiados. Guiados. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que vocês, o entendimento de vocês em relação às circunstâncias da vida é limitada. Se o entendimento de vocês em relação às circunstâncias da vida é limitada, naturalmente você precisa obedecer a seu pai e sua mãe. Por isso é importante ouvir eles, aceitar. Isso, aí você vai ouvir. Por quê? Porque eles têm ali uma vivência que você ainda não teve nesse mundo atual. Exato. Logo, Jesus dá o exemplo disso quando em 2 momentos, nas bodas de Caná, quando acaba o vinho, o pessoal chega e diz, olha, acabou o vinho, a Maria chega e diz para ele assim, acabou o vinho, e aí, o que tu vai fazer? E ele diz assim, mulher, mas não chegou ainda o meu momento, ainda não chegou a minha hora. Mas ele obedeceu à mãe. Ali você ainda não tinha o Jesus missionário, o Cristo, você tinha o filho de Maria. Ele obedeceu, olhe bem. Segundo momento, onde ele prova a obediência de filho para pai. Ele vai dizer assim, na hora do suplício, ele diz, pai, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a tua vontade, a minha vontade, e sim a tua. O que Jesus quer dizer para os jovens com isso? Enquanto você ainda não sabe o que é bom para você, 100%, escute seus pais, obedeça seus pais que você vai sofrer bem menos. Porque as consequências, você naquele momento que você quer alguma coisa, você só observa o momento e o que de prazer vai gerar aquele momento.
mas você não consegue compreender, nem consegue dimensionar as consequências. Logo, você precisa de quê? De alguém para te guiar nesse momento. É o pai e a mãe. Então, jovens, tenham paciência e se quiserem evitar bastante problema na vida e sofrer bem menos, ouçam e obedeçam os pais. E ajudem, inclusive, o pai a compreender vocês. Por quê? Quando que o pai não compreende o filho? Porque não há diálogo. Dialoguem muito mais com vossos pais para que eles possam, com isso, ter uma noção melhor de como compreender a mente de vocês. Isso vai ajudar demais dentro da casa, dentro da família, dentro dos processos, dentro dos relacionamentos. Então, essa é uma mensagem muito superficial para os jovens, né? E muito importante também. Pronto, muito obrigada de verdade por essas palavras. Eu que agradeço e parabenizo, né, a juventude espírita aqui do Aveluz por essa iniciativa. Continuem, está indo muito bem. Tanto que já é a segunda vez que eu venho aqui, então isso significa que está dando continuidade. Isso é muito bom. Parabéns. Muito obrigada. E obrigada a vocês também que assistiram até aqui. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até logo.